Imagine que você está caminhando tranquilamente pelo corredor da sua vida quando, de repente, uma porta se abre e alguém grita: "Exame agora!" Você não teve tempo de estudar, não sabia que seria testado e muito menos conhecia o conteúdo que seria cobrado. Mas mesmo assim, você foi empurrado para dentro da sala e precisou enfrentar questões que pareciam escritas numa linguagem que você nunca havia visto antes. Essa é a realidade da maioria de nós quando Deus decide nos promover. Ele não nos avisa com antecedência. Não recebemos um cronograma de estudos. Simplesmente acordamos um dia e descobrimos que nossa vida se transformou numa prova que não entendemos, mas que precisamos passar. Moisés estava cuidando de ovelhas quando viu uma sarça ardente. Esther era uma órfã quando foi escolhida para salvar um povo inteiro. José estava servindo fielmente quando foi jogado numa prisão injustamente. Nenhum deles sabia que estava sendo preparado para algo maior. Nenhum deles recebeu um aviso prévio de que seria testado. Mas há algo profundo acontecendo nesses momentos de preparação oculta. Cada dificuldade, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada em silêncio, não era apenas sofrimento aleatório, era preparação estratégica para uma grandeza que você ainda não conseguia enxergar. O céu tem seus próprios métodos de ensino, e eles raramente fazem sentido para nossa mente limitada. Enquanto você achava que estava sendo quebrado, Deus estava, na verdade, moldando você. Enquanto você sentia que estava sendo esquecido, o céu estava preparando seu nome para ser sussurrado em salas que você nem imaginava existir. Hoje eu quero que você entenda uma verdade que vai transformar completamente como você enxerga seu passado. Você não apenas passou no teste mais difícil da sua vida, você foi promovido pelo próprio céu. E essa promoção está prestes a se manifestar, de formas que vão surpreender até mesmo você. E essa promoção começou com um teste que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Você tentou explicar para seus amigos, sua família, até mesmo para outros crentes, mas as palavras simplesmente não conseguiam capturar a intensidade do que você estava vivendo. Era como se Deus tivesse criado uma linguagem específica só para você, uma linguagem feita de circunstâncias impossíveis e dores inexplicáveis. Quando você tentava descrever a sensação de estar sendo testado em múltiplas áreas da sua vida simultaneamente, as pessoas te olhavam com aquele sorriso educado que significa: "Eu não entendo, mas vou fingir que entendo." Elas ofereciam versículos prontos e conselhos superficiais, sem perceber que você estava navegando em águas profundas que exigiam uma fé que elas nunca precisaram desenvolver. O céu tem seus próprios métodos de avaliação, e eles raramente fazem sentido para quem está observando de fora. Enquanto as pessoas viam apenas caos, Deus via preparação. Enquanto elas enxergavam apenas problemas, o céu estava orquestrando cada detalhe para formar em você uma resistência que nenhuma universidade terrena poderia ensinar. Essa solidão no teste não era acidental, era proposital, porque validação prematura poderia ter corrompido o processo. Se você tivesse recebido aplausos no meio da prova, talvez tivesse parado de se esforçar. Se tivesse encontrado alguém que realmente entendesse cada nuance do seu teste, talvez tivesse buscado aprovação humana em vez de aprovação divina. Mas Deus precisava que você aprendesse a depender exclusivamente dele. Precisava que você desenvolvesse uma intimidade com sua voz que não fosse influenciada pelas opiniões externas. Por isso ele criou um teste tão específico, tão personalizado, que só vocês dois conseguiam entender completamente. E enquanto você se sentia isolado, o céu estava, na verdade, preparando você para se tornar fluente numa linguagem que poucos dominam, a linguagem da confiança absoluta em meio ao impossível, porque o céu opera com um sistema de avaliação completamente diferente do mundo. Enquanto a Terra mede sucesso por posição, patrimônio e reconhecimento público, o céu avalia caráter, fidelidade e capacidade de confiar quando não há evidências visíveis. O mundo te daria nota alta se você conseguisse manipular as circunstâncias ao seu favor. O céu te dá nota máxima quando você permanece fiel mesmo quando as circunstâncias parecem completamente contra você. A terra valoriza quem consegue evitar problemas. O céu promove quem aprendeu a adorar no meio dos problemas. Pense em como funciona. Quando você estava passando por aquela fase onde tudo parecia dar errado ao mesmo tempo, o mundo te via como alguém que estava falhando, mas o céu estava observando cada lágrima que você enxugou em silêncio, cada vez que você escolheu perdoar quando tinha direito de se vingar, cada manhã que você se levantou e disse:
"Obrigado, Senhor", mesmo quando não sentia vontade. O sistema divino mede sua resistência quando você está sendo pressionado além dos seus limites. Avalia sua obediência quando obedecer parece ilógico. Testa sua fé quando acreditar se torna o único recurso que te sobra. Essas são as matérias que realmente importam na Universidade Celestial. Enquanto as pessoas ao seu redor estavam preocupadas com seu desempenho nos padrões terrenos, Deus estava orgulhoso do seu desempenho nos padrões eternos. Elas viam fracasso onde ele via fidelidade. Elas enxergavam atraso, onde ele contemplava preparação. Elas percebiam problemas, onde ele reconhecia progresso. A verdadeira vitória espiritual não está em conseguir o que você quer, mas em se tornar quem Deus precisa que você seja. E você se tornou. Cada teste que pareceu injusto estava, na verdade, calibrando algo dentro de você que seria essencial para a próxima fase da sua jornada. Agora, você entende por que o processo foi tão intenso. Não era apenas sobre passar no teste, era sobre ser examinado no silêncio mais profundo que você já experimentou. Havia momentos em que você orava e sentia como se suas palavras estivessem batendo no teto e voltando para você. Clamava por respostas e recebia apenas mais perguntas. Buscava confirmação divina e encontrava apenas silêncio ensurdecedor. Mas esse silêncio não era abandono. Era a parte mais crucial do seu teste, porque qualquer um consegue ter fé quando Deus está falando claramente, quando os milagres estão acontecendo visivelmente, quando as confirmações chegam rapidamente. Mas poucos conseguem manter a fé quando o céu parece completamente mudo. Deus sabia que você precisaria aprender a navegar por temporadas onde sua voz não seria audível, onde suas direções não seriam óbvias, onde sua presença não seria sentida de forma tangível. Porque a próxima fase da sua vida exigiria uma fé que funcionasse independentemente de confirmações externas. Durante esses períodos de silêncio divino, algo extraordinário estava acontecendo dentro de você. Sua fé estava sendo refinada de uma dependência de sentimentos para uma confiança baseada no caráter imutável de Deus. Você estava aprendendo a acreditar não porque via, mas porque conhecia aquele em quem havia crido. Cada dia que você escolheu continuar confiando mesmo sem ouvir sua voz, foi um dia em que você provou que sua fé havia amadurecido. Cada vez que você decidiu obedecer, mesmo sem entender o porquê, foi uma demonstração de que você havia desenvolvido a maturidade espiritual necessária para a próxima temporada. O silêncio era o ambiente perfeito para você descobrir que sua fé não dependia de confirmações externas. Era o laboratório onde Deus moldou em você uma confiança inabalável que funcionaria em qualquer circunstância. E quando você finalmente aprendeu a adorar no silêncio, a confiar sem confirmação, a obedecer sem explicação, foi exatamente nesse momento que você se qualificou para receber algo que exigiria esse nível de maturidade espiritual. E foi nesse momento que você começou a perceber algo revolucionário. Todas aquelas curvas erradas que você tomou na vida não eram erros, eram perguntas pré-definidas no seu exame celestial. Cada decisão que pareceu te levar para o caminho mais difícil, cada porta que se fechou na sua cara, cada oportunidade que escorregou das suas mãos, tudo isso fazia parte de um roteiro cuidadosamente elaborado pelo céu. José não foi parar no Egito por acaso. A traição dos irmãos, a acusação falsa da esposa de Potifar, os anos esquecido na prisão, cada erro estava alinhado perfeitamente com o plano divino de posicioná-lo como segundo no comando do Egito. O que parecia ser uma sequência de injustiças era, na verdade, uma sequência de preparações estratégicas. Davi não fugiu de Saul apenas para sobreviver. Cada caverna onde se escondeu, cada vez que poupou a vida do rei quando poderia tê-lo matado, cada momento de humilhação que enfrentou estava moldando nele a humildade e a misericórdia que ele precisaria para governar Israel com sabedoria. Suas curvas erradas funcionaram exatamente da mesma forma. Aquela oportunidade que você perdeu te protegeu de uma situação que teria destruído seu destino. Aquela porta que se fechou te redirecionou para uma porta maior que ainda nem tinha se aberto. Aquela pessoa que te rejeitou te preparou para alguém que estava sendo preparado especificamente para você. O céu estava testando sua capacidade de confiar na soberania divina, mesmo quando as circunstâncias sugeriam que Deus havia se esquecido de você. Estava avaliando se você conseguiria manter sua fé, mesmo quando o plano divino parecia completamente diferente
do que você havia imaginado. E você provou que conseguia. Cada vez que você escolheu confiar em vez de questionar, cada momento em que você decidiu adorar em vez de murmurar, você estava respondendo corretamente às perguntas mais importantes do seu teste. Agora você entende. Não eram erros. Eram preparações disfarçadas de problemas. E então havia aqueles momentos que ninguém mais sabia que existiam. Os sacrifícios que você fez na madrugada, quando não havia plateia para aplaudir. As vezes que você escolheu perdoar mesmo quando ninguém saberia se você guardasse rancor. As lágrimas que você enxugou em silêncio para não preocupar ninguém. As orações que você fez ajoelhado no chão do seu quarto, suplicando por forças para continuar. Esses momentos ocultos, esses sacrifícios privados, eram como crédito extra na sua avaliação celestial. Enquanto o mundo só consegue ver e valorizar o que é público, Deus estava anotando cuidadosamente cada gesto de fidelidade que acontecia longe dos holofotes. Quando você abriu mão daquele prazer para orar por alguém que nem sabia que você estava orando. Quando você deu o dinheiro que era para seu próprio sustento, para ajudar alguém em necessidade. Quando você se levantou no meio da noite para interceder por pessoas que talvez nunca saibam que você foi o canal da resposta delas. Esses eram os momentos em que o céu parava para assistir, porque qualquer um consegue ser fiel quando há reconhecimento envolvido. Qualquer um consegue ser generoso quando há possibilidade de retorno. Mas poucos conseguem manter a fidelidade no invisível, a generosidade no anonimato, a obediência sem audiência. O céu estava acumulando pontos extras na sua conta espiritual a cada sacrifício privado que você fazia. Cada vez que você escolhia o caráter, em vez da conveniência, quando ninguém estava vendo, você estava fazendo depósitos numa conta que você nem sabia que existia. Esses créditos extras não eram apenas números numa planilha celestial. Eram a preparação para um nível de autoridade espiritual que exigiria exatamente esse tipo de integridade. Deus estava testando se você seria fiel no oculto, porque em breve Ele te daria responsabilidades que funcionariam melhor longe dos holofotes. Sua fidelidade no invisível te qualificou para receber algo que poucos conseguem sustentar: poder real, sem corrupção. Mas o teste mais intenso veio disfarçado de guerra espiritual. Houve momentos em que você sentia como se estivesse sendo atacado de todas as direções ao mesmo tempo. Não era apenas uma dificuldade ou duas. Era como se o inferno inteiro tivesse decidido focar toda a sua artilharia na sua vida. Ataques à sua saúde, problemas financeiros surgindo do nada, relacionamentos se deteriorando sem explicação, oportunidades desaparecendo no último minuto. Era como se você tivesse se tornado o alvo preferido de forças que você nem conseguia ver, mas certamente conseguia sentir. O que você não sabia na época é que essa guerra não era apenas porque você estava incomodando o inferno, era porque o céu havia marcado você para uma promoção tão significativa que o reino das trevas precisava tentar te eliminar antes que você chegasse lá. Eles sabiam algo sobre seu destino que você ainda não havia descoberto. Cada ataque era, na verdade, uma confirmação do seu valor estratégico no reino de Deus. Ninguém desperdiça munição com alvos irrelevantes. O fato de você ter se tornado uma prioridade para as forças inimigas era evidência de que você havia se tornado uma prioridade para as forças celestiais também. Mas o mais importante não era apenas enfrentar esses ataques, era sobreviver a eles. E não apenas sobreviver, mas sobreviver adorando, sobreviver confiando, sobreviver sem perder sua fé, sua integridade, seu amor pelas pessoas, sua disposição de servir a Deus. Muitos enfrentam guerra espiritual, mas poucos saem dela ainda cantando. Poucos emergem das batalhas com o coração ainda limpo, com a fé ainda inabalável, com o espírito ainda disposto a servir. Sua sobrevivência não foi apenas resistência, foi vitória absoluta. E o céu estava observando cada momento em que você escolheu adorar em vez de amaldiçoar, confiar em vez de desistir, amar em vez de se amargar. Você não apenas passou no teste da guerra espiritual, você se formou com louvor. E foi nesse processo que você descobriu algo que transformou completamente sua compreensão sobre fé. Deus não estava testando o quanto você sabia da Bíblia. Ele estava testando o quanto você confiava nele, quando tudo o que você sabia parecia não estar funcionando. Você poderia citar versículos de memória, conhecer todas as histórias bíblicas, entender teologia profunda, mas se não conseguisse confiar quando Deus pedisse para você dar um passo sem ver a escada inteira, você ainda não estava pronto para a próxima temporada. A confiança prática
é diferente do conhecimento teórico. É uma coisa saber que Deus é fiel. É outra coisa completamente diferente agir baseado nessa fidelidade quando todas as evidências visíveis sugerem o contrário. É fácil crer que Deus tem um plano quando você consegue ver pelo menos parte dele. É muito mais difícil confiar que ele tem um plano quando você não consegue ver absolutamente nada. Suas circunstâncias se tornaram o laboratório onde sua confiança foi testada, além de qualquer limite que você imaginou ser possível. Deus permitiu que você chegasse em situações onde não havia versículo pronto, onde não havia exemplo bíblico exato, onde não havia conselho pastoral que fizesse sentido. Situações onde a única coisa que funcionava era confiar, e você confiou. Quando não fazia sentido, você confiou. Quando parecia impossível, você confiou. Quando até mesmo pessoas de fé começaram a questionar se você não estava sendo teimoso demais, você continuou confiando. Essa confiança radical, essa disposição de apostar tudo no caráter de Deus, mesmo quando ele parecia em silêncio, foi o que te qualificou para a promoção. Porque na próxima fase da sua jornada, você vai precisar tomar decisões que vão afetar não apenas você, mas outras pessoas também. E essas decisões vão exigir um nível de confiança em Deus que só pode ser desenvolvido através do tipo de teste que você acabou de passar. Sua confiança prática se tornou sua maior qualificação para liderar outros. E então, você começou a perceber que até mesmo os atrasos faziam parte da estratégia divina. Aquelas promessas que pareciam ter data de validade vencida, aqueles sonhos que pareciam ter sido esquecidos no arquivo morto do céu, aquelas oportunidades que chegaram anos depois do prazo que você havia estabelecido. Nada disso era descuido divino. Deus não estava atrasado. Você é que estava adiantado demais. Havia coisas em você que ainda precisavam ser desenvolvidas, pessoas que ainda precisavam ser posicionadas, circunstâncias que ainda precisavam ser alinhadas. O timing divino é sempre perfeito, mesmo quando parece perfeitamente errado para nossa perspectiva limitada. Durante esses períodos de espera, algo crucial estava acontecendo nos bastidores. Enquanto você achava que nada estava se movendo, o céu estava orquestrando uma sinfonia complexa de eventos que culminaria no momento exato em que você estivesse completamente preparado para receber o que havia sido prometido. Pense em como seria se você tivesse recebido tudo o que pediu, no momento que pediu. Você teria a maturidade para sustentar? Teria a sabedoria para administrar? Teria a humildade para não se corromper? Provavelmente não. O atraso não era punição, era proteção. Cada dia adicional de espera era um dia adicional de preparação. Cada mês que passava sem a manifestação era um mês onde seu caráter estava sendo refinado para suportar o peso da bênção que estava vindo. Cada ano que se estendia além das suas expectativas era um ano onde Deus estava alinhando detalhes que fariam toda a diferença no resultado final. Os atrasos também serviram para eliminar tudo o que não deveria fazer parte da sua história. Pessoas que estariam na posição errada, oportunidades que pareciam certas, mas eram armadilhas, caminhos que levariam você para longe do seu propósito real. Tudo isso foi filtrado durante os períodos de espera. Agora você entende. O timing não estava errado. Estava sendo calibrado para produzir o máximo impacto no momento perfeito. E foi durante essa recalibração de timing que você experimentou algo que quase destruiu sua fé: rejeição. Não apenas uma rejeição, mas uma série delas que pareciam estrategicamente posicionadas para atacar exatamente onde você se sentia mais vulnerável. Pessoas que você amava te abandonaram. Oportunidades que você merecia foram dadas para outros. Portas que pareciam certas se fecharam na sua cara. Mas hoje eu quero que você veja essas rejeições com novos olhos. Cada não que você recebeu era, na verdade, Deus dizendo não para isso porque tenho algo melhor. Cada porta fechada era proteção divina te impedindo de entrar num lugar que limitaria seu destino. Cada pessoa que te rejeitou estava, na verdade, liberando espaço para pessoas que foram especificamente preparadas para caminhar com você na próxima temporada. José foi rejeitado pelos irmãos, mas isso o posicionou para salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira. Davi foi rejeitado por Saul, mas isso o preparou para ser o rei que Israel realmente precisava. Jesus foi rejeitado pela própria cidade natal, mas isso o liberou para impactar o mundo inteiro. Sua rejeição seguiu o mesmo padrão divino. Cada vez que você foi dispensado de um lugar menor, Deus estava te preservando para um lugar maior. Cada vez que você foi considerado inadequado para uma função, era porque você estava sendo reservado
para uma missão que exigiria exatamente as qualificações que eles não conseguiam enxergar em você. A rejeição não foi sobre seu valor, foi sobre sua destinação. Deus sabia que se você se acomodasse em lugares menores, talvez nunca chegasse onde Ele realmente queria te levar. Então Ele usou a rejeição como combustível para te empurrar na direção certa. Agora você pode ver que cada não estava alinhado perfeitamente com um sim muito maior que estava sendo preparado nos bastidores. A rejeição não era o final da história, era o redirecionamento para o capítulo principal. E enquanto você estava lidando com todas essas rejeições visíveis, algo extraordinário estava acontecendo em lugares que você nem imaginava existir. Seu nome estava sendo sussurrado em salas ocultas, em reuniões celestiais, em conversas divinas onde seu futuro estava sendo cuidadosamente planejado. Enquanto as pessoas na terra te viam como alguém que estava passando por dificuldades, o céu te via como alguém que estava sendo preparado para algo grandioso. Enquanto elas enxergavam apenas seus problemas, Deus estava apresentando suas soluções em lugares estratégicos. Há portas sendo abertas neste exato momento que você nem sabe que existem. Há pessoas sendo preparadas para te encontrar que ainda não cruzaram seu caminho. Há oportunidades sendo alinhadas que vão fazer você entender por que foi necessário passar por tudo que passou. O céu tem suas próprias redes de relacionamento, seus próprios sistemas de conexão, suas próprias formas de abrir caminhos que bypass completamente as limitações terrenas. Enquanto você estava se preocupando com networking humano, Deus estava fazendo networking divino em seu favor. Há conversas acontecendo sobre você em lugares de poder que você nem consegue imaginar. Seu nome está sendo mencionado em contextos que vão te surpreender. Pessoas que você ainda não conhece já foram instruídas sobre como te receber quando vocês se encontrarem. Todo esse movimento nos bastidores explica por que seu teste foi tão específico, tão intenso, tão personalizado. Deus não estava apenas te preparando para qualquer coisa. Ele estava te moldando para algo muito específico que exigiria exatamente o tipo de caráter que foi forjado durante sua temporada de provação. As salas ocultas, onde seu nome foi sussurrado, não eram lugares de preocupação sobre você, mas lugares de expectativa sobre você. Não eram reuniões para discutir seus problemas, mas para planejar suas soluções. Não eram conversas sobre como te ajudar a sobreviver, mas sobre como te preparar para prosperar. E agora, essas conversas estão se tornando ações visíveis, porque você finalmente precisa entender sua verdadeira identidade. Você não é alguém que está procurando oportunidades. Você é a resposta que outras pessoas estão procurando. Você não é um participante tentando se encaixar em algo que já existe. Você é uma solução andando procurando os problemas certos para resolver. Todo aquele sofrimento que você passou, todas aquelas dificuldades que pareciam desnecessárias, todas aquelas batalhas que você teve que lutar sozinho, nada disso foi desperdício. Cada dor foi processada e transformada em sabedoria. Cada lágrima foi coletada e convertida em compaixão. Cada noite sem dormir foi aproveitada para desenvolver em você uma resistência que poucos possuem. Agora, você carrega dentro de si soluções que outras pessoas precisam desesperadamente. Sua experiência com depressão te deu as chaves para ajudar outros a encontrarem esperança. Sua batalha financeira te ensinou princípios que vão transformar a vida econômica de muitas famílias. Seu relacionamento quebrado te deu insights sobre amor que vão restaurar casamentos. Moisés passou por 40 anos no deserto não apenas para seu próprio desenvolvimento, mas porque seria necessário ter alguém que entendesse como sobreviver em lugares áridos para guiar um povo inteiro através do deserto. Esther passou por todo o processo de preparação no palácio, não apenas para sua própria elevação, mas porque seria necessário ter alguém posicionada estrategicamente para salvar uma nação. José enfrentou prisão, traição e esquecimento não apenas para formar seu caráter, mas porque seria necessário ter alguém que entendesse tanto sofrimento quanto autoridade para administrar recursos durante uma crise mundial. Seu processo doloroso seguiu o mesmo padrão divino. Você foi quebrado e reconstruído porque seria necessário ter alguém que entendesse tanto o vale quanto o monte para guiar outras pessoas através das duas experiências. Você parou de ser alguém que precisa de ajuda e se tornou alguém através de quem a ajuda vai fluir. Não é mais sobre o que você pode receber, é sobre o que você pode entregar. O céu
te transformou numa resposta ambulante, e essa transformação em resposta ambulante aconteceu durante sua temporada no deserto, aquele período onde você se sentiu isolado, esquecido, abandonado, até por pessoas que você considerava próximas. Mas hoje você precisa entender que esse isolamento não era punição, era preparação para a liderança. Todo líder verdadeiro precisa passar por uma temporada no deserto. Moisés passou 40 anos pastoreando ovelhas antes de pastorear pessoas. Davi passou anos em cavernas antes de habitar palácios. Jesus passou 40 dias sozinho no deserto antes de iniciar seu ministério público. O deserto não é opcional na formação de um líder. É obrigatório. Durante sua temporada de isolamento, algo crucial foi desenvolvido em você. Você aprendeu a liderar a si mesmo quando não havia ninguém te liderando. Desenvolveu autodisciplina quando não havia pressão externa. Manteve sua integridade quando ninguém estava observando. Permaneceu fiel aos seus valores quando seria mais fácil comprometê-los. Essas são as qualificações mais importantes para liderar outros. Porque se você não consegue liderar a si mesmo na solidão, como vai liderar outros em público? Se você não consegue manter seus padrões quando ninguém está vendo, como vai inspirar outros a manterem os deles quando todos estão olhando? Seu deserto também te ensinou a depender de Deus, de uma forma que pessoas que nunca passaram por isolamento simplesmente não conseguem compreender. Você desenvolveu uma intimidade com Ele, que foi forjada na necessidade, testada na dificuldade e refinada no silêncio. Essa intimidade é o que vai sustentar você quando liderar outros através de suas próprias temporadas difíceis. Líderes fracos são formados em ambientes fáceis. Líderes fortes são forjados no deserto. E você provou que pode não apenas sobreviver sozinho, mas prosperar sozinho. Isso significa que quando Deus colocar pessoas sob sua liderança, você saberá exatamente como guiá-las através dos desertos delas, porque você já mapeou o território, e é por isso que suas batalhas foram tão específicas, tão únicas, tão diferentes do que qualquer outra pessoa ao seu redor estava enfrentando. Deus estava criando em você um conjunto de experiências que te qualificariam para responder perguntas que só você seria capaz de responder. Cada situação impossível que você enfrentou se tornou uma pergunta no banco de dados da sua experiência. Cada problema que você teve que resolver sozinho se transformou numa solução que você pode oferecer para outros. Cada mistério que você teve que decifrar com Deus virou uma chave que você pode usar para ajudar outras pessoas a abrirem suas próprias portas trancadas. Por isso, seu teste pareceu tão injusto, tão desproporcional, tão personalizado, porque Deus estava te especializando para uma função muito específica que exigiria exatamente esse tipo de expertise. Ele não estava te preparando para ser mais um líder genérico, estava te moldando para ser a pessoa certa para situações muito particulares. Há pessoas neste mundo enfrentando batalhas similares às que você enfrentou, e elas precisam de alguém que realmente entenda, não apenas teoricamente, mas experiencialmente. Elas precisam de alguém que possa olhar nos olhos delas e dizer: eu estive onde você está, e eu sei exatamente como sair de lá. Suas cicatrizes se tornaram suas credenciais. Suas vitórias se tornaram seu currículo. Sua resistência se tornou sua autoridade. Você foi certificado pela dor para ministrar cura. Foi credenciado pela luta para ensinar vitória. Foi qualificado pelo sofrimento para distribuir esperança. Ninguém mais tem exatamente a combinação de experiências que você tem. Ninguém mais passou pelo curso específico que você completou. Ninguém mais foi testado nas mesmas matérias que você dominou. Por isso há perguntas sendo feitas neste mundo que só você pode responder adequadamente. Você não foi quebrado aleatoriamente. Foi moldado intencionalmente para encaixar perfeitamente nos espaços vazios que existem na vida de outras pessoas. E agora chegamos ao momento mais importante de toda essa jornada. Você precisa entender que o céu não apenas aprovou seu desempenho no teste mais difícil da sua vida. Ele te promoveu. Há uma diferença gigantesca entre simplesmente passar numa prova e ser promovido por causa dela. Passar significa que você demonstrou competência mínima. Promoção significa
que você demonstrou excelência excepcional. Passar te qualifica para continuar no mesmo nível. Promoção te credencia para operar num nível completamente superior. José não apenas sobreviveu à prisão, foi promovido diretamente para segundo no comando do Egito. Esther não apenas aguentou o processo de seleção, foi promovida para rainha e salvadora de uma nação. Davi não apenas sobreviveu às perseguições de Saul, foi promovido para rei de Israel e homem segundo o coração de Deus. O padrão é sempre o mesmo: teste intenso, seguido de promoção proporcional. Quanto maior o teste, maior a promoção. Quanto mais específico o sofrimento, mais estratégica a elevação. Quanto mais personalizada a preparação, mais significativo o posicionamento. Sua promoção não será apenas uma melhoria na sua situação atual. Será uma entrada numa temporada completamente nova, onde você operará com uma autoridade espiritual que você nem sabia que existia, onde pessoas que antes te ignoravam vão procurar sua opinião, onde portas que antes estavam fechadas vão se abrir automaticamente na sua presença. Você está entrando numa temporada de domínio espiritual. Não domínio sobre pessoas, mas domínio sobre circunstâncias. Não controle sobre outros, mas autoridade sobre situações. Você desenvolveu uma conexão com o céu que funciona de formas que vão surpreender até mesmo você. As orações que você faz agora têm um peso diferente. As palavras que você fala carregam uma autoridade nova. A unção que repousa sobre você opera num nível que você ainda está aprendendo a administrar. O céu não apenas disse, parabéns, você passou. Ele disse, bem-vindo à sua nova temporada de domínio. E é assim que chegamos ao final desta revelação, que eu oro que tenha transformado completamente como você enxerga seu passado, seu presente e seu futuro. Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou acordado, cada momento em que você se sentiu abandonado e esquecido, nada disso foi desperdício. Tudo foi estrategicamente permitido e cuidadosamente orquestrado para formar em você exatamente o tipo de pessoa que o céu precisava para esta temporada. Você não passou por tudo isso para voltar a ser quem era antes. Você foi transformado para se tornar quem você nunca imaginou que poderia ser. O teste não foi apenas para provar seu valor, foi para revelar seu destino. A dor não foi apenas para te fortalecer, foi para te posicionar. O processo não foi apenas sobre sobrevivência, foi sobre preparação para a dominação espiritual. Agora, você anda diferente porque sabe quem você é, fala diferente porque entende sua autoridade, age diferente porque reconhece sua responsabilidade. Você não é mais alguém tentando provar seu valor. Você é alguém consciente do seu valor. Não é mais alguém buscando aprovação. Você é alguém que carrega a aprovação divina. Esta é sua temporada de colher o que foi plantado na dor, de manifestar o que foi incubado no sofrimento, de operar na autoridade que foi forjada na pressão. As portas que se abrem agora são diferentes das que se abriram antes. As oportunidades que aparecem agora carregam um peso eterno. As pessoas que entram na sua vida agora são estrategicamente posicionadas para a próxima fase do seu propósito. Então ande com confiança, não com arrogância. Fale com autoridade, não com prepotência. Haja com propósito, não com pressa. Você passou no teste mais importante da sua vida e foi promovido para uma temporada que vai superar suas expectativas mais ousadas. Se esta palavra tocou seu coração, se você reconheceu sua história nesta revelação, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essas verdades no seu espírito, eu te convido a deixar um comentário contando qual parte mais impactou você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que seus testes tinham um propósito. E se inscreva no canal porque Deus tem muito mais revelações para compartilhar com você nesta nova temporada da sua vida.